Boa noite, telespectadores e telespectadoras. O Mais Cultura já começou e nós vamos de música, homenageando nosso grande amigo Gabriel Barbosa, com vocês. Oswaldinho, faça aí uma espécie de voo da asa branca, né? Aí o Oswaldinho fez mais ou menos assim. Acordeon, um dos mais belos instrumentos do mundo, para mim o mais belo. Dizem aí os sensíveis que contém a voz dos anjos, ou seja, todas as vozes estão contidas no acordeon, do mais agudo ao mais grave. O acordeon, a palavra acordeon vem de acorde, a sanfona que vem de sinfonia. No Rio Grande do Sul a sanfona é chamada de gaita. Eu só sei até aí. Agora, no Brasil, os maiores instrumentistas em acordeão, os maiores do mundo, todos são nascidos no Nordeste brasileiro. Certa vez o Dominguinho fez uma viagem à Itália. Dominguinho, eu ouvi falar que outro dia você foi na Itália. Ele disse: fui mesmo, seu Luiz. Me diga como foi que você se sentiu lá. Ele disse: eu me senti como se eu estivesse no quintal de minha casa. No quintal da sua casa? É. Ele disse: porque tinha muitos acordeonistas e muitos acordeões, mas quando ele pegava no acordeon, o maior acordeonista ali presente era justamente o Dominguinhos. O Luiz Gonzaga, como nascido em Exu, Pernambuco, a distância de 63 quilômetros da cidade do Crato, em Juazeiro, ele ia para lá pagar suas promessas, e quando voltava a 63 quilômetros, ele fazia uma canção mais ou menos assim: varei mais de 20 serras de alpercata e pé no chão, e com saudade da mãe. A música é bonita, mas eu não consigo lembrar da letra. Mas tudo para o Gonzaga virava uma música. Se um menino matava uma rolinha e comia, a rolinha virava música. O Assum Preto, no caso, o Assum Preto cantava muito à noite. Aí a pessoa que criava o Assum Preto, certa vez cegou o Assum Preto, porque acreditava que o Assum Preto cego, ele ia entender que estava sempre de noite e ia cantar melhor. Por isso que o Gonzaga diz: furar os olhos do Assum Preto, para ele assim cantar melhor. Luiz Gonzaga, certa vez, foi a uma feira em Caruaru, Pernambuco. Chegou lá e encontrou um menino tocando numa sanfona toda remendada de esparadrapo. Aí ele olhou para o menino tocava bem que só. Ele pegou o menino, arrumou o menino e levou para o Rio de Janeiro. Esse menino era nada mais, nada menos do que Dominguinhos, um dos maiores sanfoneiros, na opinião do Luiz Gonzaga. Dominguinhos, dessa visita em diante, nunca mais foi o mesmo. Ele tocava na feira para ajudar a mãe dele a comprar despesa, esse tipo de coisa. Luiz Gonzaga, quando tinha 17 anos, namorou a filha de um coronel. E o coronel chamou Luiz Gonzaga assim, teve uma conversa com ele. E ele foi meio atrevido com o coronel. Aí juntou tudo que tinha na feira, levou para casa, pegou o Luiz, levou lá para dentro do quarto e deu-lhe um couro no Luiz. Ele disse assim: me acuda, meu pai, que minha mãe está me surrando. O pai entrou no quarto, aí foi que Luiz apanhou mesmo, certo? Depois, quando ele sarou da peia, espalhou o sangue e começou a esfriar, ele inventou disse para a mãe dele: minha mãe, estou indo lá para o Crato, que fui contratado por um empresário, e o empresário me contratou por uma semana para ficar tocando sanfona por lá. Aí ela disse: como é que é, menino? O Luiz pegou e repetiu. Aí a gente está precisando de dinheiro mesmo, eu vou deixar você ir. Ele pegou a sanfona dele e rumou em direção ao Crato. Quando chegou do Crato, vendeu a sanfona,
pegou o trem e foi para Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, ele ainda não tinha 18 anos, mesmo assim ele prestou serviço militar, se alistou e prestou serviço militar em 1930. Ficou 7 anos no Exército, saindo dali foi para Minas Gerais, e quando estava em Minas Gerais, um camelô ofereceu uma sanfona para ele em São Paulo, ali perto do Parque Dom Pedro, e ele foi lá comprar a sanfona. Quando chegou lá era golpe. Aí o Luiz saiu dali e foi para o Rio de Janeiro e começou a tocar sanfona no Baixo Meretrício. Evidentemente que ele não... para tocar, ele não se vestia como um nordestino. E os cearenses, tipo Virgílio Távora e os compositores do Luiz Gonzaga, encostaram o Luiz no pé da cajarana e falaram assim: você vê como é que o gaúcho se apresenta no programa de fulano de tal? Todo de bombacha, aquele lenço vermelho no pescoço. Então, qual é a indumentária do Nordeste? Não é o gibão e o chapéu de couro? Aí encostaram o Luiz assim, e a partir dessa data, o Luiz começou a usar o gibão e o chapéu de couro e o acordeon em todos os shows de Luiz no Rio de Janeiro. Literatura em alta, artes em alta, porque a Academia Acreana de Letras elegeu novos imortais. Vamos à matéria. A Academia Acreana de Letras, presidida pela doutora Luísa Galvão Lessa, realizou um pleito eleitoral dia 30 de junho de 2022 nas dependências do Museu do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para a escolha de imortais para ocuparem as cadeiras vacantes na instituição. Os trabalhos foram conduzidos por uma comissão composta por Renan Leite Pontes, presidente em exercício da Academia Acreana de Letras, Nilson Amorim de Lima, presidente da comissão eleitoral, Olinda Batista Asmar, vice-presidente da comissão, Maria José Bezerra, secretária, e pelos membros Claudemir Carvalho de Mesquita e Adalberto Queiroz de Melo. 30 imortais da Academia Acreana de Letras fizeram o seu dever de casa, comparecendo ao local para depositar os seus votos. A sessão foi aberta pelo presidente da comissão às 9 da manhã e foi declarada encerrada às 17 horas num clima de muita tranquilidade e cordialidade. Transcorrida a apuração dos votos pela comissão eleitoral, o resultado foi anunciado pelas redes sociais, revelando os novos imortais eleitos da Academia Acreana de Letras: Pedro Ranzi, Kellen Gleice Maia Andrade, Manuel Coraci Saboia Dias, Adelino F. de Oliveira, José Barbosa de Moraes, Milton Menezes Júnior, Rubicleis Gomes da Silva, Wellington Santana dos Santos, Georgia Pereira Lima e Lucicleia Barreto Queiroz. Agora sim, um espaço para a gente falar de cultura com quem entende do assunto. Gente que contribuiu há muito tempo com essa aura tão importante de artes no nosso estado do Acre. Meu boa noite para você. Boa noite. Vocês aí que estão acompanhando esse trabalho aqui maravilhoso do Adalberto Queiroz, né? Esse ser aqui iluminado da nossa geração, que está fazendo esse trabalho de registrar o que nós artistas sentimos e nossa trajetória nesse mundo da cultura. Então, vocês que ainda não me conhecem, eu vou falar um pouco da minha vida e quem eu sou. Quem eu sou? Francis Meire Alves de Lima, mais conhecida como Bruxinha, é uma poeta. É isso que eu sou, uma poeta. Mas além de poeta, eu também sou uma ativista cultural. Tenho uma história fincada
nesses alicerces poéticos, mas também na construção de uma luta que resulta em muitas conquistas para o movimento teatral e cultural de modo geral. Porque além de poeta, eu comecei a minha vida no universo teatral, com o grupo Saci, lá com a Silene, com a Leonora, com o Jorge Carlos e outros companheiros, Deusa Farias. Então eu venho dessa fonte, eu venho dessa gênese teatral. Então quando eu também parei de fazer teatro, depois de praticar o teatro, mas também de militar no movimento teatral, né? Tendo sido também presidente da Federação de Teatro do Acre, participado do movimento de renovação da federação, tendo também, né, participado do movimento teatral, né, não só fazendo teatro, mas também participando da organização desse movimento junto com muitos companheiros e companheiras, né? Pois, como eu falei, eu era integrante do grupo Saci e a gente estava sempre em todas essas lutas. Depois de um certo tempo, claro, eu optei em atuar mais na área poética. Então eu resolvi me jogar mais dentro do meu trabalho poético e com certeza toda essa minha vivência no movimento teatral e como atriz me ajudou a declamar os meus poemas, já que naquele tempo a gente usava, eu pelo menos, né, gente? Eu usava muito a declamação como uma forma de divulgar o meu trabalho, já que não existiam editoras e gráficas aqui. Então essa era a forma de eu divulgar o meu trabalho. E daí, quando eu comecei a falar o meu trabalho, né, a declamar meus poemas para superar uma deficiência de não ter condições de publicar livro, de aqui também não ter editoras nem gráficas, eu comecei a fazer isso junto com meu amigo Maués Melo, né, eu fui uma das primeiras pessoas a andar de moto aqui, mulheres, né, na verdade, né, a andar de moto, e nós íamos muito para os bares falar poemas. Então, foi daí que surgiu o meu apelido, Bruxinha. Porque, segundo o Maués, em noite de lua cheia, nós pegávamos a moto, que era vassoura, e íamos espalhar as poções mágicas, que eram os poemas e as performances que ele também fazia, para poder animar a noite, né? Criar a magia da noite acriana. Então é isso, é claro que depois de um certo tempo, eu consegui publicar meus livros, eu participei com meus poemas, que são muito vinculados ao imaginário amazônico, eu participei de eventos de luta, de resistência dos povos da floresta, né, a convite do Chico, né, que aliás foi quem comprou meus primeiros livros, quando eu consegui publicar um livro, Geração Mimeógrafo, foi ele meu primeiro cliente e comprador de livros. E depois, continuando na minha trajetória poética, depois de um certo tempo, eu também virei gestora pública. E eu, como tenho a minha ligação com a arte, né, há muito tempo, antes de eu me formar em Direito, eu já tinha minha bagagem artística. Então, quando eu me formei em Direito, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi um espetáculo teatral, uma palestra espetáculo chamada Não Consumo, aliás, Topa Tudo por Direito, que depois eu adaptei para Não Consumo Consumidor. Então, por onde eu passei como gestora, eu utilizei a arte como uma ferramenta de integração, sensibilidade, interação, comunicação, sempre utilizando a arte por onde eu passei. E isso me tornou uma gestora diferenciada por utilizar a arte, como a Rádio Humanizar, quando eu fui da humanização, fui diretora e secretária adjunta de humanização, e através da arte a gente conseguiu fazer muitos trabalhos maravilhosos, dentro da gestão pública como fora da gestão pública. E hoje estou aqui como uma dona proprietária de uma casa de cultura,
a Casa de Cultura da Gameleira, a antiga Casa de Leitura da Gameleira. Estou retomando esse trabalho e estamos realizando saraus lá mensais para reunir os artistas e divulgar os trabalhos dos artistas acrianos, especialmente os poetas. E agora, dia 12, agora vai ter mais um sarau, que é um sarau onde nós vamos ressuscitar a Rádio Cipó, que é uma homenagem à existência da rádio no Brasil. Sabia que esse ano nós estamos comemorando 100 anos de rádio no Brasil? Aí nós vamos, através da rádio, fazer nossas apresentações poéticas, musicais, performáticas, e vai ser um evento muito lúdico, e eu conto aí com a presença de vocês. E quero aproveitar também para agradecer ao Adalberto esse espaço, né? E também me sentir que eu fico orgulhosa assim, de ver pessoas da nossa geração, assim como ele, como Silene, como Loura, como Jorge Carlos, e outras pessoas que estão aí para falar do seu legado e ver que os jovens de hoje também continuam essa movimentação, mas que vem dessa gênese, vem dessa origem da nossa luta e da nossa fé de que a arte é que melhora as pessoas. A arte é tudo, e como dizia o Maués, né? Tudo pela arte, né? Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigada. Para encerrar, gente, aqui agora eu quero falar para você, eu estou com esses 2 livros aqui, ó, que eu tenho lá na Casa de Cultura da Gameleira, viu? Que eu lancei esse aqui, né? Com a capa do Babi Franca, meu amigão, e aqui do Darcy Celes, que é a 2ª edição desse livro, A Noite de Calor, Cai no Açude, e aqui é Flor do Astral, e aqui chama-se Gogó de Sola. E tem 2 poemas que eu vou falar, um chama Semente de Coração, que é um poema que o Chico Mendes amava, né? Que eu fiz quando o Wilson Pinheiro foi assassinado em Brasileia, e eu fui para lá, e daí surgiu esse poema que o Chico gostava. Vamos lá, né? Semente de Coração. Na minha terra, planta-se corações, e nascem lutas dessas plantações. O chão é regado com sangue, e as balas são sementes que fazem calos nas mãos. E o outro mais para cá, né, que chama amor. É amor de Deus, é amor de Buda, é amor de Alá, é amor de Juramidã, é amor de Oxalá, é amor de não reter, é amor de libertar, é amor de querer bem, de não discriminar. É simplesmente amor, amor de amar. Valeu, gente, valeu, Adalberto. Tá aí. Agora vamos ao passado, porque há uns tempos nós estivemos em Fortaleza, eu e o meu amigo Assueres Feltrini, que é homenageado por meio deste programa. Vamos ver o que nós fizemos em Fortaleza naquela data. O mais importante que eu fiz, porque o tema é atualíssimo. O problema agrário brasileiro, o eterno problema agrário brasileiro é colocado à tona com uma discussão profunda, e a Amazônia, um problema internacional. Quer dizer, então ele tem um valor nacional pelo problema agrário. O problema da Amazônia é como o pulmão do universo. O que está acontecendo com ele lá, a cruel e terrível devastação feita por inocentes que foram lá jogados. Essa é a temática do filme, você viu? Que é a última fronteira e o que já começa a acontecer em grande escala lá no estado do Acre. Pois é, ninguém melhor que quem conhece lá para dizer isso. Agora, essa discussão de quem conhece lá é uma. O filme tenta atravessar as fronteiras e levar para o mundo todo um problema do homem no momento, que é a destruição. Para tirar esse karma de que o grande câncer do universo inteiro, de todos os animais, é o homem. Não tem doença pior do que o homem, que é o próprio lobo dele mesmo, né? Muito grande, claro. Joel, no que os festivais compensam o teu trabalho como ator? Mas aqui, por exemplo, que se passe nossos filmes. Eu, por mim, eu abriria até as portas do cinema para o povo, porque o acesso econômico está cada vez mais difícil, e
nós fazemos um filme para todo mundo ver. Então nós entramos numa grande contradição. E os festivais dão um apoio, é uma boa muleta, é uma boa mão, um grande calço para isso, uma grande força, porque até a gente chegar aqui em cima, vamos ver se a gente consegue devastar mais ainda. Beleza, do cinema brasileiro. Hoje tem o seu desenrolar com a apresentação do filme Ele, o Boto, né? E a Cássia Kiss, uma grande estrela da televisão e do cinema brasileiro, né? Famosíssima em todo o país, está aqui ao meu lado, para dizer como é que ela se sente, né? Como atriz, após uma excelente experiência que foi a sua participação nesse filme. É o meu primeiro filme, né? Eu fui muito privilegiada em começar em cinema desse jeito. E poder ficar percebendo a reação das pessoas vendo o filme, ver como é que bate no coração delas, né? E ouvir os comentários, e perceber a riqueza do filme, a emoção das pessoas, o tamanho do filme, a densidade dele, como ele é brasileiro, como ele é principalmente muito, muito, muito brasileiro, como ele é muito dramático, como ele é muito infantil, como ele pega a gente por todos os lados, ele é para todos os tipos de pessoas. O que mais que eu disse? Sim, sobre a experiência de trabalhar com Walter Lima Júnior, um cineasta renomado, como é que você se sentiu em equipe? Mas ele é uma pessoa, ele é muito delicado, né? O Walter. Ele dirige ator. Ele é muito sutil, ele vem, ele fala no ouvido, ele não tem pressa. Você vê no filme dele, nem o filme dele, ele tem tempo, né? Ele tem um tempo fantástico nesse filme. É muito rica. O Walter é uma pessoa muito especial. Ele tem uma vivência muito grande, senão ele não estaria fazendo um filme como esse, dessa qualidade, dessa dimensão. Ele é muito rico como homem, né? Ele não compareceu ao festival, dado outros compromissos? Não, ele não compareceu hoje, mas amanhã cedinho ele está aí. Nós estamos no 5º dia de realização do 2º Festival de Fortaleza do Cinema Brasileiro, lá de Belém do Pará. A Dira Paz, a garota que fez um excelente papel no filme Ele, o Boto. Ô Dira, você conta um pouco da sua experiência como atriz nesse filme, trabalhando ao lado de Walter Lima Júnior. O trabalho começou, eu acho, pela grande identificação, justamente por eu ser do norte do Brasil e conhecer muito sobre a Linda do Boto. Então, quando eu conheci o Walter, era como se eu estivesse falando do meu papel que já estava no filme dele. Quer dizer, eu já sentia que era um pouco meu. Então, isso ajudou, eu acho que isso foi uma das coisas fundamentais para que a gente trabalhasse junto. E o resultado, eu acho que foi satisfatório, e eu já estou assim colhendo os frutos desse grande filme. Tá, agora a tua entrada no cinema, como é que foi? Bem, eu comecei com um filme chamado Floresta das Esmeraldas, que é um filme de John Borman, que fez Excalibur, que foi um filme que fez bastante sucesso aqui no Brasil. O Floresta das Esmeraldas foi o seguinte: eu estava em Belém, eles estavam lá procurando pessoas com feições indígenas, e o meu professor de teatro disse: Dira, você tem que ir pra lá, eles têm que te ver e tal. Eu encontrei com certas pessoas no meio de 300 figurantes e fiz um teste. O John, eu falo inglês desde aquela época, então facilitou a conversa diretamente com o Borman. Então a gente conversou, eu fiz os testes, aí depois ele me chamou para fazer um teste de vídeo e eu ganhei o papel principal, que é o da namorada do Tony. Agora, diz uma coisa, a tua experiência inicial foi em teatro, é isso? Como é que foi? Bem, eu com
quando eu comecei a me entender, tipo, me virar sozinha, ter uma independência maior, quer dizer, isso não quer dizer de sair de casa, não, é outro sentido, é independência de pensar, no pensar, nas opiniões, nas determinações sociais. Então, no colégio, quando tinha alguma coisa de literatura, peças, o meu professor sempre dizia: você prefere fazer uma peça ou a prova? Eu dizia: não, eu faço a peça. Quer dizer, eu sempre estive envolvida com teatro, mas era uma coisa bem amadora, era uma coisa muito instintiva, saía de dentro de mim. Eu nunca pensei, eu vou ser atriz, mas eu acho que todo o tempo estava dentro de mim, só faltava se conscientizar disso. Gira, é o seguinte, você está participando de um festival pela primeira vez ou já participou de outros? Não, a primeira vez. Primeira vez. Então, eu te agradeço por essa entrevista que vai parar no Acre. Que bom! E te desejo, assim, sucesso esplêndido, como já está acontecendo agora, né? Não sei. Tomara. Tá bom, né? Pelo visto, então, que você conquiste daqui pra frente muitos prêmios, muitos aplausos, muitos fãs. Muito obrigada. E o pessoal do Acre, o pessoal do Norte. Um ator do cinema brasileiro, que hoje está em cartaz aqui, o Trem. Ô Guilherme, conta um pouco aí da sua carreira, da tua trajetória e como você encara a sua participação nesse festival também. Olha, minha carreira começou no teatro. Eu fiz teatro tablado no Rio de Janeiro. E é a primeira vez, assim, esses filmes são os primeiros grandes trabalhos assim, que eu fiz como ator. Antes eu fazia peças amadoras com a Maria Clara Machado. E cinema começou em 85, quando eu fiz A Cor do Seu Destino, né? De Jorge Duran. E é um filme super bonito, que vai passar amanhã, inclusive, sábado. E hoje é o Trem, esse filme aí que eu fiz logo depois, em 86, né? Nesse meio tempo teve o Pagador de Promessa, que estreia agora em agosto, dia 10. E a sua participação em festival é a primeira vez ou antes você já participou? Não, já fui a vários. Já fui a Havana, com o filme do Duran. E esse ano eu fui para Cannes, com o filme do Kaká, em competição. Então já estou meio calejado. Calejado, mas prêmios? Prêmios eu ganhei esse ano, acabei de ganhar. Foi o prêmio Lei Sarney, de incentivo à cultura, da NCV, uma produtora lá do Rio Grande do Sul. E é um prêmio, enfim, super importante para mim. É um prêmio Ator Revelação de 87. Aí. Agora conta como é que é a sua participação nesse filme, O Trem. Teu papel, como é? Conta, senhor. Meu papel é o papel principal do filme. É um papel de um jovem saxofonista em ascensão, super talentoso, atrás da sua namorada desaparecida. Enfim, ele vai entrar na barra pesada da vida, que ele não conhecia ainda, que até então a vida dele era o saxofone, a namorada e o melhor amigo. Tudo bem, então eu te agradeço, tá? Que teu trem vá para as estrelas mesmo. Chega até lá, né? Chega até lá. Atriz do filme Um Trem para as Estrelas. Ela veio dar a sua parcela de contribuição e participação no segundo festival de Fortaleza do cinema brasileiro. Como é que você está encarando o evento? Eu estou achando o máximo, porque eu acho super importante esse festival aqui em Fortaleza, né? Além de ser uma cidade maravilhosa, com umas pessoas incríveis, então estou super satisfeita de estar aqui. Como é que começou a sua carreira? Minha carreira começou há 1000 anos atrás, eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Desde que eu nasci eu já queria ser bailarina, atriz e tudo, ligada à arte. Então, já nasceu comigo mesmo. Mas você fez algum trabalho ligado à dança? Eu faço muita aula de dança, porque eu acho super importante, não só para uma atriz, né, que precisa saber dançar, cantar, representar, mas como pessoa mesmo. Eu acho importante para o meu espírito dançar. Então, eu estou sempre fazendo aulas e aulas e aulas e aulas e aulas. Como foi que pintou a primeira chance para você chegar ao cinema brasileiro? Bom, eu fiz 2 testes para o filme do Kaká. Ele já tinha me assistido em peça e tal, e aí eu fiz os 2 testes e passei. E hoje
estar aí com esse excelente trabalho. Hoje estou aqui, amanhã eu espero estar no Acre, né? Tá ok. Vamos aguardar e torcer para que isso aconteça mesmo, hein? Tá bom. E me diz uma coisa, a sua participação em festivais, é a primeira ou já participou de mais alguns? Bom, eu estou chegando agora de Cannes, do Festival de Cannes, né? Festival Internacional de Filme lá na França. E é totalmente diferente daqui, né? Uma coisa mais formal. E eu tô vendo outro tipo de festival que eu não conhecia, entendeu? Uma coisa espontânea brasileira, que é o único jeito que a gente sabe fazer as coisas é com espontaneidade, né? Então... Tá ok, Ana. Um abraço bem grande do Acre para você, viu? Outro para o Acre. O Mais Cultura chega ao seu final por hoje. Nós agradecemos ao Deus Altíssimo e pedindo que dê um descanso para lá de tranquilo para você e sua família, para mim e para minha também. Nós voltaremos quarta-feira e este programa tem a sua reprise domingo, 8h30 da noite, aqui pelo canal 8.1 TV Rio Branco Cultura. Até lá.